Pessoal, Paz Senhor, bom dia, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 31 de julho de 2025, que pela misericórdia do Senhor Ele venha ministrar essa mensagem ao coração dos irmãos. Eu peço desde a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente, os padrões aqui da plataforma do YouTube. Eu dependo muito dos irmãos nesse aspecto, né? Às vezes o canal ele não vai ter uma divulgação, ele não vai ter um engajamento, e por mais que eu tente, eu não consigo fazer com que isso realmente aconteça. Então vou depender do trabalho de formiguinha aí, da bênção dos irmãos, de compartilhar, de curtir. Pode parecer bobeira, mas curtir, nessa mãozinha que fica assim, né? O like, aqui embaixo do vídeo, já é uma bênção mesmo, uma bênção, porque isso divulga, isso mantém o canal vivo. Para ser direto aqui com os irmãos, quanto menos engajamento o canal tem, menos retenção ele tem. E aí menos retenção, menos relevância, daqui a pouco o canal não é nem mais recomendado e acaba. É assim que funciona, infelizmente, a plataforma do YouTube, né? Hoje em dia as redes sociais elas funcionam dessa maneira. Então toda vez que o irmão compartilha, curte, comenta, bota um glória a Deus, um amém, já é um comentário. É uma bênção, e eu agradeço muito aos irmãos que assim o fazem. Eu sei que tem irmãos que até os anúncios, né, assistem de maneira a tentar abençoar aqui o canal. Vamos para a nossa mensagem? Antes, está me avisando, eu tenho diariamente falado do clube de membros. Clicando em assinar, os irmãos terão acesso a todo o conteúdo aqui do canal, de lives e vídeos exclusivos para os membros do canal, onde já tem 2 playlists, né, bem extensas aí, com bastante conteúdo, e a gente tem colocado toda semana conteúdo novo. Vamos para a nossa mensagem agora. A nossa meditação nessa manhã vai estar em Êxodo capítulo 3, versículo 2, um texto que eu uso aqui diversas vezes, mas eu gostaria de fazer uma abordagem específica sobre esse texto. Êxodo capítulo 3, verso 2 diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porém não se consumia. Nem todo fogo é destruição. Esse eu acho que é o grande ponto aqui dessa conversa que a gente vai ter. Existem fogos que eles não consomem. Existem crises que elas não matam. Existem dores que não nos vencem. A sarça ardia, mas ela não era consumida. É o que diz a palavra. Da mesma maneira é aquele que caminha com o Senhor. O fogo até vem, mas não há uma permissão para a destruição. O fogo virá. Isso é inevitável, irmãos. Isso é inevitável na jornada de todo mundo. O Senhor Jesus ele disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é uma afirmação, né, algumas afirmações, e sobretudo de que a gente vai passar por luta. Nós iremos passar por prova. João 16:33 mostra isso. Mas é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não vou te blindar da dor. Eu não vou te blindar do fogo, da luta. Eu vou te sustentar dentro dessa provação. Moisés, ele estava ali diante de uma sarça. E ele recebeu um chamado que ele tinha que depender, não entender. Ele não compreendeu o que estava acontecendo e Deus não deu a ele explicações. Deus deu a ele instruções, né? Tira a sandália dos teus pés. E há momentos que nós não entendemos. Deus não vai nos dar explicação. Deus não vai te trazer para você uma explicação, um tutorial do que fazer. Ele vai te dar uma ordem, ele vai te dar uma instrução. Faça isso, faça aquilo. E a fé é isso, a fé é obedecer mesmo sem entender. Fé não é saber o final da história. Fé é continuar sem entender nada, sem saber para onde eu estou indo, para onde Deus está me levando, por que Deus mandou eu agir assim. E essa sim é uma vida baseada, pautada na fé. Agora, se você sobreviveu ao que deveria te matar, eu acho que isso por si só já é um propósito. Já mostra que é um propósito. Quando a gente olha para trás, quantas vezes nós pensávamos que era o fim e o Senhor nos blindou. A perda não nos destruiu, a enfermidade não nos matou, a desgraça ou ruína, crise financeira não apagou a nossa fé, a gente se manteve firme. Porque o Senhor nos sustentou. Isso é um sinal de propósito, irmãos. Quantas lutas nós passamos que a gente fala assim, misericórdia, eu não sei nem como que eu passei por aquilo. Quer dizer, a gente sabe, foi o Senhor. É um propósito de Deus sobre a nossa vida, por isso que Ele não permitiu que viéssemos a morrer
naquele contexto, naquele momento. Há um lugar de proximidade reservado para cada um de nós. Quando Deus vira para Moisés, ele fala: há um lugar junto a mim. Êxodo 33, 21. E eu acho que essa é a resposta de Deus para quem está no meio do fogo. É a proximidade. É estar perto. O segredo da resistência não é a nossa força, é a nossa intimidade. Todo mundo sabe disso. Quem já passou por prova aqui e entrou em prova dificílima, sabe que só conseguiu sobreviver porque foi para o joelho. Foi para a intimidade, foi para a comunhão, buscou o Senhor, né? Se entregou ali de coração, né? Mergulhou literalmente no rio de Deus, porque se não fosse isso você não sobreviveria, eu não sobreviveria. Então eu acho que isso gera em nós uma marca da presença de Deus, né? E eu acho que isso foi um divisor de águas na vida de Moisés. Esse encontro com Deus no monte, a sarça queima, mas não se consome. Irmão, minha irmã, você continua de pé, você está aí. E isso por si só já é um milagre. O fogo veio, a sarça não se consumiu. Queimou, mas não se consumiu. A presença de Deus, ela nos preserva em meio ao fogo. Fogo esse que devora ou devoraria qualquer um outro. Quantos passaram ou passam por situações semelhantes a que passamos? E é o fim da pessoa. E quando eu falo é o fim, você pode definir aí, tem uma abrangência muito grande para o que é o fim. Às vezes a pessoa entra numa depressão profunda, às vezes a pessoa tenta contra a sua própria vida, às vezes a pessoa afunda completamente nas drogas, nos vícios, vai para o mundo, não é verdade? E é desse jeito. Agora a presença do Senhor, ela te preserva, ela te sustenta e você vira um milagre ambulante. O que te quebrou não te enterrou de forma alguma. A maior prova de que Deus é contigo, comigo, é conosco, é que a gente ainda está aqui. Nós ainda estamos aqui. E isso é maravilhoso. Nós não fomos chamados para resolver. Enquanto Moisés achou que o chamado dele se tratava de ele resolver, deu tudo errado para ele. Nós não fomos chamados para resolver, nós fomos chamados para depender. O fogo virá, mas não tem autoridade de te consumir. Deus tem um lugar reservado, o lugar que é a presença, o sustento, é a intimidade. Esse é o lugar que Deus separou, reservou para você, para nós. A gente passa pela dificuldade, a gente passa pela prova e as pessoas não entendem. Como que ele passou por isso? Como que ela passou por isso? Como que ela está dando glória a Deus? Como que ele vai para a igreja? Ela vai para a igreja? Como que eles oram? Por que age dessa maneira? Porque o Senhor é quem nos sustenta, porque o Senhor é quem nos fortalece, porque Ele é quem nos segura com a sua mão direita. Deus tem um chamado e por isso vem o sustento. Não pelo que você entende, é o que você vai viver agora, não é o que você entende. Mas é o que você é a sua obediência. Não é pelo entendimento, é pela obediência. Você, eu, nós somos a sarça viva. Pega fogo? Pega. A prova dói? Dói. Mas não queima. Passa pela prova, mas continua de pé. Mas continua firmada. Essa é sem dúvida nenhuma a marca de quem tem a presença de Deus. É passar pela provação e não ser queimado. É passar pela provação e não ser consumido. É passar pela luta e não ser destruído. A luta não é um ponto final. A sarça se queima, mas a sarça não se consome. E isso é um milagre, isso é maravilhoso. Para todos os olhos que veem. Todo mundo que vê fala, como isso? Que coisa maravilhosa, que milagre. Porque a presença de Deus na sua vida, em nossas vidas, é o que nos mantém de pé, mesmo nos piores momentos. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia, nessa quinta. A paz, Senhor Jesus.